Então, bom dia, gente. Bom dia mais uma vez. Desculpa aí os problemas técnicos, mas acho que vai dar certo agora. Bom, então, como o Anderson falou, a gente vai conversar, né, sobre a segunda parte da apresentação do Sarcomastigófora. São 3 protozoários que a gente vai abordar hoje, que são Entamoeba mures, Giardia mures e Chilomastix pittencourt. Bom, então, só assim, retomando bem, conceito bem básico mesmo, né, protozoários ou protozoas são micro-organismos eucarióticos unicelulares e heterotróficos. O que é heterotróficos? Eles precisam de uma fonte externa de energia, eles não conseguem sintetizar energia, alimento, né, então eles necessitam retirar isso de algum lugar. Então, falando mais do filo, né, Sarcomastigófora, estes protozoários, eles são heterotróficos, não possuem cloroplastos e se reproduzem de forma sexuada. Os protozoários encontrados nesse filo, eles são caracterizados por possuírem núcleos simples, flagelos, pseudópodes ou ambas as formas, né, as estruturas que conferem movimentação, né, ao protozoário. E as classes, a mastigófora, que é caracterizada pela presença dos flagelos, de um ou mais flagelos, e sacodina, que é caracterizada pela presença de pseudópodes e às vezes flagelos também, né? São as amebas, né? E aí aqui do lado, eu deixei, né, só um resuminho, né? Então tem dentro do filo Sarcomastigófora, na classe mastigófora, os flagelados, aqueles flagelados entéricos aqui nessa apresentação que vai ser abordada o Chilomastix pittencourt, a Giardia mures, e dentro da classe de Sarcodina, Entamoeba mures, tá? Então, vamos começar pelo Chilomastix pittencourt. Eu coloquei aqui, né, do lado direito, uma figura, né, retirada do Flins, acabou que eu não coloquei nem a referência embaixo, mas é o Flins, mostrando o cisto de Chilomastix e a forma adulta, né, que é a trofozoíta. Então, os cistos infectantes, eles têm uma forma mais arredondada, mais ovalada, parecendo um limão, e ele contém o núcleo, as organelas, e o trofozoíta, ele tem um formato mais piriforme, né, ele tem 3 flagelos anteriores, núcleo e citóstoma também na região anterior, e também tem um flagelo curto ondulante próximo ao sulco citostomal, e uma fibrila citoplasmática ao longo da extremidade superior e lados desse sulco citostomal. Aí tem o videozinho, que ele vai carregar, ele é bem rápido. Deixa eu voltar de novo, peraí. Só para vocês verem, vocês conseguem ver a minha setinha ou não? Eu consigo. Na apresentação, Sim. né? Consegue? Que eu vou apontar mais ou menos onde que está porque tem um que se destaca aqui nesse vídeo, aqui, ó. Tá vendo? Se movimentando, que ele parece bem um peixinho, né? Aí vocês observam que ele tem formato piriforme mesmo. Eu vou até colocar de novo, porque eu acho ele muito bonitinho. Tá vendo? Então, esse é o aspecto. Quando a gente faz o raspado, né, da mucosa intestinal, a gente consegue ver o trofozoíta dessa forma. Esse ele tá bem bonitinho acompanhando. Esse vídeo é muito rapidinho, mas deu para mostrar, né? Ok. Bom, então, o Chilomastix, ele acomete o seco, né, de camundongos, ratos e hamsters. Ele é bem semelhante na estrutura dele ao Chilomastix mesnili, e infecta primatas, inclusive, né, humanos. E ele é relativamente comum em instalações de roedores, principalmente aqueles biotérios convencionais. A transmissão, ela ocorre através da ingestão dos cistos infectantes, né? E esses cistos são eliminados através das fezes. Ele não é considerado um protozoário patogênico, então não tem nada na literatura que demonstre a associação da infecção com sinais clínicos, mas ele é bastante fácil encontrar, né, ele. E o diagnóstico ele pode ser feito através da identificação dos trofozoítos móveis coletados da mucosa do seco, e uma vez que ele não é considerado patogênico, então não tem um tratamento também preconizado pela literatura, né? Claro que imagino que se você pegar aí entre os fármacos que são utilizados, né, para protozoários, você consiga também, e consegue, né, de fato, reduzir
a concentração até combater. Na verdade, essa questão do tratamento nunca é uma coisa isolada, né? Não é só aplicar, né, o fármaco, você tem que ter cuidado com o ambiente também, ter atenção com a limpeza, né, a troca dos insumos, o uniforme das pessoas que estão na área, enfim. Mas não tem um tratamento preconizado pelo fato dele não ser considerado patogênico. E aí foi bem rapidinho, a gente nem acha tanta coisa na literatura sobre ele, não. A gente vai entrar no que eu mais gosto, que é Giardia. Aí eu até não resisti, coloquei essa figurinha aqui, acho que todo mundo já viu, já recebeu, já viu isso no Facebook em algum momento, né? Uma escala de Giardia, como você está assistindo hoje. Porque, morfologicamente, eu acho ela bem, é uma figura bem interessante, né, da gente visualizar, e eu particularmente, quando estou vendo, né, ao microscópio, vendo, inclusive, a movimentação delas, eu fico meio fissurada, igual acompanhar peixe em aquário, mais ou menos isso. Bom, então os trofozoítas, né, da Giardia muris, eles apresentam um formato piriforme também, mas ele é bem diferente, né, do Chilomastix. Ele tem a extremidade anterior mais arredondada e a presença de 2 núcleos, que para a gente parecem, né, 2 olhinhos, né, quando a gente vê nas figuras. 2 exóstilos delgados, 8 flagelos, né, que são 4 pares de flagelos saindo de pontos diferentes, né, e um par de corpos medianos pequenos e arredondados. O dorso do protozoário é convexo e é um grande disco de sucção na região ventral. Então, eu coloquei essa outra figura aqui também, que ela mostra, né, alguns detalhes mais dessa estrutura da morfologia, né, dele, né? Então, aqui fica esse disco ventral, que nessa figura dá para ver melhor, né, a Giardia de lado, né? Então, a gente consegue ver, inclusive, esse dorso mais convexo. Então, os núcleos, né, os corpos basais, os corpos parabasais, os flagelos, né, saindo, né, tanto da parte anterior quanto da região posterior do protozoário, né? E aqui a figura do cisto. Aqui a gente tem um outro videozinho também, vou ver se ele vai carregar. Esse é um pouquinho maior, gente. E aí vocês conseguem ver, tá vendo? Ela fica bem frenética a movimentação da Giardia, a gente consegue visualizar o aumento de 20 vezes, você já consegue ver, sabe? E a literatura fala que é um movimento de folha caindo. E realmente se assemelha mesmo, né? Tem esse aspecto, lembra uma folha caindo mesmo, né? E é bem fácil, né, de visualizar, a gente acha aí intestino delgado, né, que a gente vai encontrar. Quando eu faço essa avaliação de protozoários, eu gosto de raspar bem a mucosa. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre as formas de diagnóstico, né, que tem pessoas que conseguem fazer o diagnóstico utilizando as fezes, identificar os cistos. Tem técnicas que você consegue fazer pela técnica da flutuação com solução de sulfato de zinco, se eu não me engano. Você consegue usar essa técnica para protozoários e visualizar os cistos. Quando eu utilizava, porque eu fazia assim, mais de rotina, né, monitoramento parasitológico, eu usava sentinelas. Então, eu eutanasiava o animal, né? Então, a minha preferência era raspar direto da mucosa. Eu raspava com palitinho de picolé, colocava na lâmina e colocava uma gotinha de soro fisiológico e a laminula por cima, né? Espalhava aquilo bem para não ficar muito concentrado e eu conseguia ver com muita clareza os protozoários, vários Giardias, né? Se movimentando. Enfim, é mais ou menos isso. Bom, então ela comete no intestino delgado de camundongos, de hamster, de ratos e de roedores silvestres de modo geral, né? E aí a gente vai observar, no caso da Giardia, uma diferença na suscetibilidade e resposta à infecção. Então, camundongos AJ, C3HHE, C3HHEJ, infectados experimentalmente, eles têm um período pré-patente mais curto e eles se tornam cronicamente infectados em comparação com o BALB ou DBA2, que rapidamente elimina a infecção. Camundongos imunodeficientes são naturalmente mais propensos, né, à infecção do que camundongos imunocompetentes. Já era, né, de se esperar, né?
Os trofozoítas, eles se ligam aos enterócitos através do disco de sucção central, lembra que eu mostrei para vocês aquela estrutura, né, na região ventral, né, do parasita, e dali eles conseguem absorver os nutrientes. A reprodução da giardia, ela acontece por fissão binária, e à medida que os trofozoítas atravessam o intestino, né, no seu trânsito ali, eles passam pelo processo de encistamento, e esse processo de encistamento ele vai aumentar a resistência do parasita no ambiente. Né? E o cisto que ele é liberado ali nas fezes é que vai ser a forma infectante para outros animais. E aí, alguns autores, eles alguns dizem que não, mas alguns autores, eles falam que há uma diferença na quantidade de eliminação de cistos, que os machos, né, de modo geral, eles liberam mais cistos nas fezes do que as fêmeas, né? Mas aí é uma coisa meio controversa, sabe? A giardia não é considerada um micro-organismo patogênico, mas só que foram observadas uma série de alterações arquitetônicas, né, no intestino, e, no entanto, são observadas infecções crônicas, né? Principalmente no caso de infecção crônica, você consegue perceber aumento do número de linfócitos no epitélio, aumento da taxa de turnover das velocidades intestinais, pode ser observada uma enterite crônica e deficiência de disacaridades intestinais. Infecções muito maciças mesmo, quando você consegue observar uma quantidade enorme, né, de parasitas, podem resultar em comprometimento vascular entérico e disseminação sistêmica, né, dos trofozoítos. Os animais recém-desmamados, né, quando tem um experimento, né, que propôs a infecção experimental, né, com a giardia, e aí foi observado que esses animais, eles ingeriam menor quantidade de alimento e eles tinham também um retardo no crescimento, no ganho de peso. Aqui nessa figura a gente consegue ver, né, a giardia, né, no lumen, né, do intestino. O diagnóstico é feito através da identificação de cistos ou trofozoítos nas fezes ou mucosa intestinal. Eu nunca consegui identificar, sabe, os cistos. Para mim era muito mais fácil identificar o trofozoíto, até pela questão da movimentação dele, né, que é bem clássico, igual eu falei para vocês. Na hora que você coloca na lâmina, você está lá no aumento de 10 ou de 20, você já consegue acompanhar, e no de 40 você vai confirmar, né, que está ali. Né? Então, ele é bem fácil. E em animais que estão bastante, né, infectados, você consegue ver mas muitas giardias mesmo, ele se movimentando, e é bem tranquilo a identificação dessa forma. Em relação ao tratamento, também não tem um tratamento que ele é 100% eficaz, né? O que a literatura mostra, né, como opção, como melhor opção, seria o metronidazol, e aí a dose que eu encontrei é de 0,5% dele diluído na água de bebida, um tratamento de 10 dias, e esse tratamento proposto, ele demonstrou uma eficácia menor do que 60%, 58,3%, uma coisa assim, se eu não me engano. Mas ainda assim, né, mesmo com uma eficácia, né, mais baixa, uma eficácia tão alta quanto a gente, né, gostaria, ele apresentou melhor desempenho que o tinidazol, secnidazol e furazolidona. Eu já ouvi falar também de albendazol, de pessoas tentando tratar com albendazol também. Agora, o albendazol ele é chato de diluir na água. A gente tentou uma vez, no outro biotécnico que eu trabalhava, a gente tentou, e ele separava, ele formava as duas fases. Então, também a gente nem sabia, assim, se você deixasse o albendazol ali no bebedouro, de fato, né, se ele estaria realmente sendo ingerido, porque ele é bem chato de diluir mesmo. Os cistos, eles são inativados por luz UV e desinfetantes à base de cloro, que é uma coisa boa, né? Porque então você consegue tratar ali o ambiente, né, com esses desinfetantes à base de cloro, então pode ser uma alternativa. E tem a questão também, né, como a transmissão pode acontecer através da água contaminada, da ingestão da água contaminada, se você tiver um tratamento desse insumo, como autoclavação, né, até uma clorinação, né, dessa água, você pode também diminuir a carga, né, ou inativar essa giardia, né, e dessa forma você também consegue tratar, né, o ambiente e diminuir o aporte, né, desse protozoário para o animal. E lembrando, né, que a Giardia murris, ela não é zoonótica, né, então às vezes a gente fala assim, o animal está com Giardia, eu vou pegar Giardia zoonótica e tal, mas tem essa questão, né, da especificidade, né, então a murris, ela não é
zoonótica para nós. Não é zoonótica, né? Zoonótica para nós é totalmente redundante, né? E, por fim, né, vou falar um pouco da Entamoeba mures. A forma trofozoíta, né, da Entamoeba, ela apresenta um formato irregular, que é essa figura aqui de baixo, e ela se movimenta através dos pseudópodes, né? Então, lembrando que a Entamoeba, ela tem outra classe, que é a classe sarcodina, não é a classe que tem os flagelos, como a gente observou, tanto no Tilomastix quanto na Giardia, né, os flagelos e tal. A gente vai observar já a movimentação ameboide, né, com a emissão dos pseudópodes, e no videozinho que vai ter, se eu não me engano, no próximo slide, a gente vai conseguir ver isso claramente. Então, é um formato assim, mais irregular, tende a ser arredondado. Irregular a gente fala justamente por essa emissão do pseudópode quando o protozoário está se movimentando, né? O cisto, ele apresenta de 1 a 8 núcleos e vacúolos. Então, aqui também, do lado direito, a gente tem a figura, né, de um cisto. E quanto mais cistos tem, quanto mais núcleos tem nesse cisto, quer dizer que mais maduro este cisto está. E aqui em cima também, nessa foto, né, a gente tem um cisto. Então, dá para ver, né, alguns núcleos dentro desse cisto. Os núcleos das formas de ameba e cisto têm cariossomas excêntricos. Então, vocês conseguem perceber também que o cariossoma do núcleo está mais afastado do centro, né, não está no centro, ele é excêntrico, né. No videozinho, vai aparecer um trofozoíta se movimentando. E aí eu confesso para vocês que já vi, mas muito pouco trofozoíta. Aí eu vejo mais, raspando minha mucosa, eu consigo ver mais cistos até do que a própria trofozoíta. Aí tá vendo? Por isso fala que é irregular a forma, né? Porque ele vai emitindo, né? O pseudópode vai se movimentando de uma forma bem lenta, né? Essas imagens parece estar fora de foco, né? Não está tão legal, mas dá para perceber aqui. Esses vídeos, gente, estão no site do Dora, né? Né, da Universidade, acho que é Massachusetts, Missouri, né? Que fala sobre as doenças, tanto por bactérias, vírus, né? E parasitas, né, de animais de laboratório, você consegue visualizar ali por espécies, né, para as de camundongo, de rato, né? Então, quando você entra na página desses parasitas, há um link embaixo, né, você consegue reproduzir o vídeo na própria página que está falando sobre o parasita. Ou você pode assistir pelo YouTube, ver na tela grande, enfim. Bom, a Entamoeba, ela também não é considerada uma espécie patogênica. Ela habita o cerco e menos comumente o cólon de camundongos, hamster, ratos e roedores silvestres. A transmissão ela também acontece, né, por essa rota fecal-oral, através da ingestão dos cistos infecciosos. Os sinais clínicos, eles geralmente também não são observados. E aí a literatura fala, né, que os protozoários eles podem se proliferar no estado de diarreia, né, dos animais, mas só que também não tem nada comprovando o papel, né, do protozoário como contribuinte para a diarreia em si, né? Então, isso ainda é pouco compreendido, né? E ela também a gente encontra facilmente, né, em biotérios convencionais. Aliás, os três, né, parasitas, eles são encontrados até com uma frequência grande, assim, né? O diagnóstico, ele pode ser feito antemortem, e aí eu coloquei aqui essa questão da PCR, mas também no caso da Giardia e do Tilomastix, já tem alguns trabalhos que mostram, eu não consegui acesso, eu vi assim, relatos de relatos, que já tem a possibilidade do PCR, né, das fezes, para poder conseguir diagnosticar a Tilomastix e a Giardia. E em Entamoeba, né, tem até um trabalho que eu vou mostrar no slide posterior, que fala sobre o PCR, né, das fezes, e não só fezes, como também de elementos, né, da raque ventilada, né, com alguns locais já fazem, inclusive tem local aí fora que oferece, né, o diagnóstico, a lista da felasa completa através de avaliação do ambiente, né, da raque. E essa técnica já foi feita também, já para o Entamoeba mures.
E além disso, né, as fezes elas podem ser utilizadas para que a gente consiga procurar o cisto ali nas fezes, né? E pós-mortem, né, a gente faz essa montagem úmida do conteúdo intestinal, que é o que eu falei para vocês, que a gente raspa, né, a mucosa do intestino e coloca um pouquinho de soro fisiológico, né, leva isso ao microscópio, e aí dessa forma a gente consegue ver o cisto ou ver a própria ameba. E aí tem esse movimento, é exatamente aquilo que o vídeo mostra, né, a gente vai visualizar aquela forma, trofozoíta, né, a ameba, que ela se movimentando de forma bem lenta, né, através da emissão dos pseudópodes. E aí o artigo que eu estava falando com vocês é esse daqui, é um artigo de 2016. Esse artigo, ele faz o PCR e a amostra que ele utiliza são debris que se depositam na raque ventilada, né? E entre a lista, né, de patógenos que eles propuseram, que eles analisaram nesse experimento, está aqui Entamoeba mures, tá? Mas também tem outros protozoários aqui também, tem Trichomonas mures, né? São vários, tem vírus de hepatite, Helicobacter, Pasteurella, enfim. Esse outro trabalho, ele é um trabalho que fala sobre protozoários intestinais encontrados naturalmente em roedores. É um trabalho feito no Irã, né? E eles também analisaram camundongos. São animais silvestres, não são animais de laboratório. Mas eu queria mostrar para vocês, porque eles analisaram, né, em camundongos os 3 protozoários que a gente está tratando nessa apresentação, né? E eles encontraram o total de camundongos que eles... Ai, agora deixa eu pensar aqui atrás eu acho, não acho. Mas, enfim, eles encontraram um camundongo infectado que corresponde à população de 0,5% para o Entamoeba mures. Nenhum camundongo apresentou Stylomastitis pittencourt e um também encontrado com giardia. Mas a gente não acha, assim, muita coisa, sabe? Tem até alguns trabalhos nacionais de prevalência, mas algumas coisas mais antigas, assim. Mas acabou que eu não quis fazer muito para falar de prevalência, porque a gente acha mesmo com frequência em biotério convencional, né? Então, eu não procurei colocar muito isso aqui, não, porque eu acho que são dados, assim, que torna a apresentação mais maçante, né? Então, fiz uma coisa mais direta dessa vez. E aí eu queria deixar para vocês, embora aqui eu já estou abordando outros parasitas que não só esses protozoários que a gente conversou, mas esse artigo, né, da Jove, ele é um vídeo artigo, né? Então a gente tem a parte, né, tem um protocolo resumido, né, de avaliação de diagnóstico de ectoparasitas, endoparasitas em ratos e camundongos de laboratório. Então ele tem um resuminho mesmo, né, de protocolos que podem ser reproduzidos. E aí, voltando a outra coisa que eu queria mostrar para vocês, a gente está falando aqui de protozoários hoje, né? E aqui ele está avaliando, né, sensibilidade com vários tipos de testes que podem ser feitos. Aí eu queria mostrar para vocês que aqui, ó, flutuação fecal, isso aqui é concentração de fezes e centrifugação. O exame direto, quando a gente faz esse raspado da mucosa. Esse raspado da mucosa, ele acaba sendo mais sensível do que o exame de fezes, né? Esse PCR aqui, eu li, mas eu não achei do que seria, se seria das fezes, seria PCR de quê, né? Qual seria a amostra? Porque também é bastante sensível, né? Mas entre o exame direto da mucosa e as fezes, acaba que o exame direto da mucosa, ele acaba sendo mais sensível do que essa avaliação das fezes. Então, assim, a gente tem que saber, né, quando você tem que conhecer o seu biotério. Eu lembro que quando eu estava nesse biotério convencional que eu trabalhei, né, durante o tempo, a gente encontrou uma infestação muito alta de vários parasitas. E aí, o que a gente fez na época? Não só protozoários. Então, tinha cifácia, ectoparasitos não tinha, mas tinha cifácia, se eu não me engano, tinha Nipostrongylus também, e aí eu nem tô lembrando o que mais que tinha. Aí a gente tratou com a ivermectina, e a gente ia acompanhando todo mês, a gente fazia o monitoramento, né, do biotério. Então, com o passar do tempo, a gente via que zerava, né, tudo aí no primeiro mês. A gente começou a autoclavar a água, fazer uma limpeza mais robusta do ambiente. Então, a gente percebeu que até mesmo os protozoários, que eles não são combatidos com o uso da ivermectina, né, mas a gente conseguiu
até zerar mesmo, principalmente em camundongo. O rato ainda ficou um tempinho, continuou aparecendo um pouco. E aí, quando eu comecei a fazer, eu peguei vários protocolos. Então, tem protocolos que eles são mais trabalhosos até do que outros. Eu lembro que, na época, o primeiro que eu peguei, principalmente essa parte do exame direto da mucosa, então, eu pegava o intestino todo, dividia em 4 porções, então, em jejum, duodeno, jejum ilho, seco e colo. Aí eu pegava raspado de todas as mucosas e tal, e fazia nisso, assim, eu gastava acho, uns 2 dias para conseguir fazer, né, o monitoramento do biotério, que não era, né, tão grande. Com o passar do tempo, eu vi quais eram os agentes que tinham lá, onde que eu ia encontrar e tudo, eu começava a fazer raspado, eu pegava às vezes só duodeno e só o seco. E vocês vão ver num videozinho que tem, eu não vou colocar o vídeo todo, porque é um vídeo mais longo, né, que até, acho que ele já está nesse próximo slide aqui. Ele vai demorar um pouquinho para poder carregar. Mas eu já vi algumas pessoas fazendo também, não sei se é rotina de alguém aqui, às vezes você pega o intestino como um todo, coloca numa placa de Petri, dá uns piques, né, no intestino, para liberar o conteúdo intestinal, coloca salina ali nessa placa. No vídeo, eles mostram até a incubação dessa placa aí, não sei quantos, 30 e pouco, 37 graus por 15 minutos, se não me engano também. E você consegue, na lupa, já visualizar verme adulto, ou então pegar desse conteúdo ali, colocar na lâmina e levar ao microscópio. Então, com o passar do tempo, você conhecendo o seu biotério, você consegue otimizar também, né, as técnicas que você vai utilizar. Mas esse artigo, quando vocês acham ele na internet, ele te dá, ele tem abaixo, né, quem já consultou mais artigos, mais trabalhos do Job, vocês veem que ele tem nessa parte escrita, dos protocolos escritos, tem até de coisa de coleta de sangue, via de administração, né, de fármacos e tal, e tem os videozinhos. Esse é um vídeo acho que agora vai rolar. Ele é um vídeo de 8 minutos, então não vou reproduzir ele todo aqui, né? Mas eu acho legal que ele mostra algumas coisas, aí ele está aqui mostrando, por exemplo, a técnica de flutuação. Vou passar algumas coisas para frente. Aí ele mostra, né, dessa análise da região perianal. Fazendo o teste da fita gomada, procurando se fácil. Procurando ectoparasitas, fazendo a avulsão dos pelos, né, e colocando diretamente na lâmina. Place those samples on 5-centimeter lengths of cellophane tape. As each sample is taken, apply the tape to a slide, tacky side down. Once all the samples are taken, overlay another drop of mineral oil on each sample and apply glass cover slips. When examining the perianal slides, it is unlikely that eggs of any parasite other than Cypatia will be found. Aí eu preparo, né, de flutuação. Enfim, aqui ela está até coletando direto da caixa. Lembra que na reunião passada a gente está conversando se coleta direto da ampola retal, como é que é feito, né? Eles estão utilizando aqui a coleta direto da caixa. Amassando bem as fezes, homogeneizando, né? Continue to add flotation media until the meniscus forms above the edge of the vial. Then, place the cover slip on the meniscus. Aí deixa a lâmina encostada ali, né, no menisco, e aí ela espera os 15 minutos, não pode ser muito mais do que isso para não correr o risco da solução arrebentar os ovos, né, prejudicar a identificação. Enfim, deixa eu passar até um pouquinho mais. A solução de sulfato de zinco que eu falei que é legal para protozoários, para ver os cistos. Cover the glass tube with a plastic snap. Two cover slips for 10 minutes. After the spin, if any cover slips are lost or broken, a sedimentação, né? Tip the tubes so that the meniscus touches them. Add an additional drop of oil if needed. Then, using scissors, aí quando vai fazer o exame direto, né, do intestino. To the base of the rib cage and remove present safely on a single labeled slide. Acho que passa demais que eu queria mostrar. Aí abrindo, né, segment lengthwise to expose the mucosa.
Place 2 drops of 0.9% saline on a single labeled slide. Then, using a sterilized inoculating group, scrape the mucosa of the duodenum and place the scrapings in 1 drop of saline. Repeat the process, transferring a sample from the cecum to the other drop. Use scissors to Que eu falei com vocês, né, que a gente às vezes pega, né, vários segmentos do intestino, né, faz esse picotamento aí, né, do intestino para liberar o conteúdo e deixa incubado, né, 35 a 40 graus por 10 minutos. E depois vê. Use phase contrast microscopy to examine the duodenal and cecal samples for parasites. After the incubation of the full intestinal sample is completed, examine the dish contents under a dissecting microscope. Using a probe, make a thorough examination. Pinworms will appear A as small visualização white de vermes adultos, tá vendo? tapeworms will appear as segmented flatworms. Você consegue visualizar na lupa mesmo. Materials with a small forceps and mount on a slide for further examination under a light microscope. Enfim, gente, queria mostrar para vocês isso, deixar como dica, né, que é um conteúdo legal. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Essa apresentação bem mais curta hoje. Eu não sou parasitologista, e eu não encontrei tanta coisa assim, sabe? Na literatura, como, por exemplo, bactérias. Quando a gente estava no módulo de bactérias, a gente encontrava vários e vários artigos e explorava mais. Acabou que eu achei coisas assim mais diretas, sabe? Sobre identificação, sobre diagnóstico. E eu quis mostrar para vocês mais essa parte, né, do diagnóstico. Para a gente, a parte mais importante, a gente primeiro saber o que está presente ali na nossa colônia, né? É o primeiro passo para conseguir tratar qualquer problema que porventura seja encontrado, e até mesmo para deixar o pesquisador ciente, né, do que tipo de micro-organismo que a gente tem associado com a microbiota dos animais, e a partir dessa informação o pesquisador vai julgar, né, se vai haver uma interferência ou não na pesquisa, né. É claro que todos esses que a gente analisou, os 3 que a gente analisou hoje, de modo geral, a literatura não julga como se fosse algo patogênico. Inclusive, nem nada é dito, né, sobre interferência com a pesquisa, mas a gente sabe que aqueles pesquisadores que trabalham, né, com a parasitologia, né, em si, ou com o intestino, com a morfologia intestinal, que pode haver, sim, uma interferência, né, com a presença desses patógenos nesse tipo de estudo. Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigada pela atenção e estou à disposição